Gente, Andréa Sadi sai em defesa de Lula ao mostrar uma verdade que muita gente tenta esconder. Durante o governo Bolsonaro, a segurança pública virou discurso eleitoral. Mas na prática, o que houve foi um derrame de armas para CACs, muitas sem controle adequado e com risco de parar em mãos erradas. Enquanto a direita vendia a ilusão de que armar a população resolveria a violência, o crime organizado seguia crescendo. Agora, quando o governo Lula tenta colocar uma política nacional de segurança na mesa, o Congresso trava. Vamos entender essa contradição? O que se avançou no combate à criminalidade brasileira ao tempo do governo de Jair Bolsonaro? Nada. Fez-se um derrame de armas, muitas delas americanas, na sociedade brasileira. Uma quantidade inestimável dessas armas é irrastreável. Foi comprada sob pretexto de ser colecionadores, atiradores e caçadores e desapareceu. Não se fez nada. Antes dessa PEC da segurança, no Ministério Temer, criou-se o Ministério da Segurança Pública, do qual foi titular o Raul Jungmann, que tinha uma visão muito clara do que devia ser feito. Agora é o governo Temer ou breve, né? Então nem se pensou em se candidatar à reeleição, mas pensou-se ali na alçada do Jungmann fazer alguma coisa mais articulada. Ou seja, todos esses governos de matizes ideológicas diferentes perderam tempo nisso e eu estou me fixando só desse século, porque isso resvala evidentemente para todos os outros, inclusive os regimes militares. É muito curioso quando você fala do governo Bolsonaro na pauta da segurança pública, porque Jair Bolsonaro foi um candidato que usou a segurança pública como uma de suas bandeiras e colou em parcela expressiva da sociedade que ele seria a solução para esses problemas. Quando ele é eleito, ele coloca o Moro para comandar o Ministério da Justiça, que nada fez no tema de segurança pública, e mesmo assim, esse grupo político continua falando desse assunto e continua tendo uma ressonância na sociedade, em parcela significativa da sociedade, de que este assunto é um tema da direita. Por quê? Aí, enfim, já fiz a crítica a esse período. Porque a esquerda também nunca se apropriou desse assunto. Você não teve, você acabou de trazer, a gente traz aqui o tempo todo essa retrospectiva. No governo Lula 3, foi a primeira vez nos últimos anos que eu vi também, como você está contando, da PEV, o Ministério da Justiça, ainda sob Dino, defender que esse assunto fosse uma pauta nacional, brigar dentro do governo para que o governo assumisse esse tema, porque não adianta de ficar dizendo, como se dizia no começo do governo Lula 3, esse é um tema dos estados. A sociedade não entende assim. A sociedade entende que Brasília precisa resolver. Brasília, quando eu estou falando do ponto de vista nacional. Então o Dino colocou ali a pauta na roda, dizendo, o que nós vamos fazer? E aí ele começou a trabalhar esse assunto. Aí depois veio o ministro Lewandowski, que também apresentou a PEC da segurança pública, como você lembrou, entregou para o Congresso. E aí, antes de entregar para o Congresso, ficou parado na Casa Civil. 8 meses, 6 meses, não me lembro. A Casa Civil estava pronta a proposta de emenda à Constituição. Eles não deram prosseguimento. Então, assim, não era o que mais que o Ministério da Justiça poderia fazer. Aí, depois aprovado, enviam para o Congresso. E aí o Congresso, de fato, senta em cima. Então, eu estou mostrando isso porque sempre digo que tem alguns temas em Brasília que são guarda compartilhada de responsabilidade. Esse, com certeza, é. Não deveria ser uma pauta nem de direita, nem de esquerda. Deveria ser uma pauta de todos. Que é um problema de todo mundo. Todo mundo. Eu sempre falo aqui. Tem um tema que une segurança pública. É o combate à violência urbana. Fala. E vocês estão falando da PEC da segurança pública, mas o projeto antifacção, a gente lembra também, né? Como foi tensa a tramitação, as inúmeras versões a partir da relatoria do deputado Derrite, né? Que foram indo e voltando, porque esvaziava a Polícia Federal, esvaziava alguns outros mecanismos, como Receita, órgãos do eixo financeiro. Então, também há muita dificuldade, né? Política. Sim. E, em alguma medida, governadores também com alguma resistência a perder espaço, que é justamente o que justifica muito da inação dos governos federais, é justamente essa ideia de que a Constituição atribui aos estados a questão da segurança pública e um bando se omitiu. No entanto, em 2024, a gente viu nas eleições municipais a centralidade do interesse do eleitor na segurança pública querendo a ação integrada. É isso. Né? Então, assim, o desejo da população é esse, é de participação e colaboração de todos os entes. Agora, como é que a gente convence essa galera? O debate feito por Andréa Sadi e Flávia escancara uma das maiores hipocrisias da política brasileira. A direita fala de segurança pública como se fosse dona do tema.
Mas quando teve o poder nas mãos, entregou muito discurso, muita arma circulando e pouca solução concreta. Durante o governo Bolsonaro, a segurança pública foi usada como bandeira eleitoral. A promessa era simples e sedutora para uma parte da população: liberar armas, endurecer o discurso e resolver a criminalidade na base da força. Só que a realidade mostrou outra coisa. O que aconteceu foi um derrame de armas para caques, os chamados colecionadores, atiradores e caçadores. Muita arma entrou em circulação, muitas delas com fiscalização frágil, e parte desse armamento simplesmente escapou do controle do Estado. E aí fica a pergunta: isso combateu o crime ou aumentou o problema? Porque segurança pública de verdade não se faz com bravata. Não se faz com frase de efeito, nem com pose de valentão em rede social. Segurança pública se faz com inteligência, investigação, integração entre forças policiais, controle de armas, combate ao financiamento do crime organizado e presença real do Estado onde ele mais faz falta. O mais curioso é que Bolsonaro e seu grupo político passaram anos dizendo que eram a solução para a violência. Colocaram Sérgio Moro no Ministério da Justiça, venderam a ideia de que agora o Brasil teria uma política forte de segurança. Mas o que ficou de concreto? Muito pouco. O discurso era forte, mas a entrega foi fraca. E mesmo assim, esse mesmo campo político continua tentando convencer a sociedade de que segurança pública é uma pauta exclusiva da direita. Não é. Segurança pública também é pauta progressista. Aliás, precisa ser pauta progressista, porque quem mais sofre com a violência no Brasil é o povo trabalhador, é a periferia, é a mãe que tem medo do filho não voltar para casa, é o jovem negro abordado de forma violenta, é a família que vive espremida entre o abandono do Estado e o domínio do crime organizado. Por isso, quando Andréa Sadi destaca que no governo Lula III houve uma tentativa real de colocar essa pauta no centro do debate nacional, ela toca num ponto importante. Flávio Dino começou a movimentar o tema dentro do Ministério da Justiça. Depois, Lewandowski apresentou a PEC da Segurança Pública, tentando construir uma política integrada entre União, estados e municípios. E isso é fundamental, porque não adianta dizer que segurança é só problema dos estados. A população não pensa assim. A população olha para Brasília e cobra solução. Cobra do presidente, cobra do governador, cobra do Congresso, cobra de todo mundo. E com razão. Segurança pública é responsabilidade compartilhada. Só que aí entra outro problema. Quando o governo Lula tenta avançar, o Congresso trava. A PEC fica parada, o projeto antifacção sofre resistência, aparecem versões tentando esvaziar a Polícia Federal, enfraquecer mecanismos de investigação financeira e reduzir instrumentos importantes de combate ao crime organizado. Ou seja, na hora do discurso, todo mundo diz que quer combater o crime. Mas na hora de votar medidas concretas, começa o jogo político, a disputa de poder e a resistência de setores que não querem perder espaço. E é justamente isso que precisa ser denunciado. A direita transformou a segurança pública em palanque, usou o medo das pessoas para ganhar voto. Mas medo não é política pública. Arma sem controle não é proteção. Armar CAC sem fiscalização rigorosa não é solução. Discurso violento não salva trabalhador, não protege criança, não enfrenta facção e não desmantela crime organizado. O Brasil precisa de uma política séria, nacional e integrada. Precisa fortalecer a inteligência policial, controlar armas, seguir o dinheiro do crime, combater milícias, facções e corrupção. Precisa proteger a população sem transformar o povo pobre em alvo permanente. Então, sim, Andréa Sadi sai em defesa de Lula ao mostrar que o governo atual, com todos os seus limites e contradições, pelo menos colocou a segurança pública na mesa como uma responsabilidade nacional. E isso incomoda muita gente.